Obrigado mesmo por ter vindo. O mundo tá em chamas, né? Não tá em chamas de verdade. Quer dizer, tem uma galera jogando fogo no pneu ali. Isso eu vi. Tem um e outro. Ontem eu fui para Ribeirão Preto, depois do Linha de Frente, na Jovem Pan. A estrada estava bem tranquila para carro de passeio. Né? De São Paulo a Ribeirão, nem na ida nem na volta, não encontrei nenhum incêndio. Só família, meu caminhoneiro com família na estrada. Isso é bom. A galera começou a ir pra uma pegada de vão parar o Brasil, né? Mas aí eles perceberam, pô, mano, é ruim se para o Brasil, né? Muita gente se fode, né? Vamos só ficar protestando de maneira pacífica nos quartéis, eles estão indo lá. Também tem nas rodovias, né? Mas agora parece que diminuiu bastante a quantidade de bloqueios, Choveu, né? mesmo. Aqui em São Paulo choveu. Pode crer. Bom, fazer um raio-x disso tem vários diagnósticos interessantes. O primeiro deles começou a greve, não é greve, manifestação, que é greve, diferenciar. Greve é quando uma categoria para pedindo melhora nas suas condições de trabalho. Então não foi greve dos caminhoneiros, porque eles pararam em razão do resultado das eleições e de tudo que aconteceu, não só dos resultados. Sim. Então é uma manifestação. Total. Uma manifestação, não é greve, é manifestação. Aí ficou caminhoneiro quando para, a economia brasileira, a riqueza do Brasil para, porque, maldito Juscelino, o nosso meio de escoamento é quase que exclusivamente rodoviário. Sim, o que é estrategicamente para um país muito burro. Não, Juscelino foi realmente uma desgraça nesse sentido. Bom, analisando isso, então para de ter abastecimento, as pessoas não conseguem mais viajar, você tem uma série de problemas com insumos, não só de alimento, mas do próprio combustível hospitalar, ou seja, é um efeito cascata muito grande. Aí o que aconteceu? O Alexandre de Moraes, sempre ele, né? Líder supremo do Brasil. Líder supremo do Brasil livre. do Brasil democrático. A Alemanha Oriental era chamada de República Democrática Alemã, né? Quando ela estava nas mãos da União Soviética, mas tudo bem. Democracia no nome não quer dizer muita coisa. Sim. Bom, aí ele decidiu que a Polícia Rodoviária não está fazendo nada. Tem que tirar esse pessoal de lá. Aí chamou na chincha o diretor-geral e falou, se você não fizer nada, você vai ser suspenso e vai ter multa de 100 mil para quem descumprir a minha ordem. E ainda vai poder usar o choque da minha mãe ligando, ela ligou o dia inteiro hoje, mas eu falo com ela depois. Tá, ela sempre tá. Minha mãe tá preocupada também. Tem muito brasileiro preocupado, na verdade, né? Não foi, a galera não aceitou bem o Lula ganhar. Não. A verdade é essa. E eu trabalho na Jovem Pan ainda, porra, pior. Você sabe que eu trabalhei na cobertura domingo, antes de voltar para esse diagnóstico, eu saí da Jovem Pan 11h30, ela fica ali na Paulista. Aí teve aquele fuá todo, né? Do Lula ganhou. Aí eu falei, bom, eu vou sair pela Alameda Santos, que a Paulista tá intransitável, e até para ninguém me ver, né? Aí eu tava esperando o táxi, aí passou a galera do Amor Venceu. Tava lá a galera do Amor Venceu. É fascista! Você vai morrer, fascista! E com muito amor. A galera com muito amor, sempre com muito amor. Um amor, mas nem isso aqui, se fosse eu estava mais feliz. Bom, mas no diagnóstico. Aí pode usar o choque se o pessoal não quiser sair, se o meliante não quiser sair. E é engraçado que o pessoal do Lula, que votou no Lula, sempre chamou a polícia de fascista para tirar, manifestar. E o Boulos também pôs lá o Twitter dele, né? O Boulos parece aquele comediante, né, que faz na Multishow, aquele gordinho, eu esqueci o nome dele. Pô, mas eu vou lembrar, ele faz o Filho Traficante do Tô de Graça. Eu vou lembrar. Paulo Serra, né? Não é. É um que tem a língua... Mas eu vou lembrar, já vou falar. Bom, enfim, o Boulos falou assim, se fosse o MST ou o MTST, a polícia já tinha tratado mal antes. Bom, isso é verdade, digamos assim, né? Mas vamos lá. Por que agora eles querem a polícia? Primeiro, porque é do contra, né? A gente gosta de ver o rival sofrendo tudo aquilo que a gente não acha que merece sofrer. Sim. Esse é o primeiro ponto do pensamento de time. Mas aí tem uma coisa, por que é que o movimento que vive de manifestação
está chateadinho com a manifestação do caminhoneiro. Primeiro porque é o seguinte, a gente está falando de uma manifestação de trabalhador. E do outro a gente está falando de manifestação de vagabundo. Quando o vagabundo para, o trabalhador está trabalhando para manter a vagabundice desse. Agora, quando o trabalhador para, o vagabundo vai viver do quê? Mas por que o pessoal do MST é vagabundo, assim, por essência, assim? Por que eles têm que ser... Não, o pessoal que faz manifestar, por exemplo, antes da pandemia, a última grande manifestação deles, eles pararam a Avenida Paulista a troco de nada. Eu não lembro desse dia aqui, eu não sei o que eles estavam reivindicando. Assim. Teve um piquete na Avenida Paulista. Mas a questão é a seguinte, por que as pessoas querem que o MTST, o MST saia da Avenida Paulista, saia da frente do prédio dele, dos prédios empresariais? Porque eles estão protestando por algo totalmente autoritário. Não é porque, vai lá voltar a fazer alguma coisa de útil, porque não tem. Eles vivem disso. Porque se o MTST fosse algo muito sério, ele estaria pressionando a base que ele tem no Congresso ou no governo para fazer a desapropriação de terra ou para fornecer moradia popular conforme a Constituição manda. Ninguém pode praticar autotutela nesse país. Você tem uma demanda, você tomou um dinheiro meu e não me pagou, eu não posso bater em você até você me pagar. Assim... Eu tenho que usar os meios do Estado. Legais, e quando eu tenho um movimento, esse movimento ele tem que estar dentro da legalidade. Sim. Eu não posso ter um movimento oficial, que é o que acontece com eles, que promova a inversão do devido processo legal. Mas não é a mesma coisa que está acontecendo com as manifestações agora? Eles não estão pedindo intervenção militar? Então, isso é muito curioso. Isso é muito curioso, tem que ser visto com cuidado. É claro que no direito existe uma figura que chama abuso do direito, Monark. Você tem um direito legítimo. Por exemplo, eu tenho o direito de construir o que eu quiser na minha propriedade. É um exemplo clássico da doutrina francesa do século XIX. Então eu tenho lá a minha propriedade aqui, tenho o meu vizinho com a propriedade dele, meu vizinho tem a horta dele, que ele vende alface, e eu na minha propriedade eu estou com raiva de ver o meu vizinho prosperar. Então eu ergo um pilar de madeira gigantesco só para bater sombra na plantação do vizinho. Eu estou no meu direito legítimo, a propriedade é minha, eu construo o que eu quiser ali. Mas aquilo só prejudica alguém. Então é um direito legítimo, mas exercido de maneira abusiva, e todo direito, mesmo que legítimo, exercido abusivamente, se torna um ato ilícito. Esse é o abuso do direito. Toda manifestação que quer causar um impacto na sociedade causa algum tipo de prejuízo. Porque senão você fica em casa, você fica igual o Che Guevara de apartamento, que é aquele cara que fica achando que vai matar o Mussolini com tuitada. Bom. Então, para você fazer uma manifestação, é o que mais tem. Eu falo que você tem estúpido dos dois lados. Você vê, tem gente na manifestação hoje, lá no Sul, em Santa Catarina, se não me engano, fazendo saudação nazista enquanto cantava o hino nacional. É o famoso nazista caboclo. É aquele que Hitler já teria matado antes dele falar oi. Dizem que tem uma saudação militar que é parecida, né? Aí entra naquele que, mas tudo bem. É a disputa da narrativa. Pra que fazer uma coisa? É só pra criar, é só pra causar, entendeu? Não precisava, não precisa fazer. Não precisava. Exatamente. Pra eles é ruim. Aí, do outro lado, tem o Che Guevara de apartamento. Nós chegamos em que lugar? Nenhum. Mas voltando à questão que você me fez. Por que o dos caminhoneiros agora é diferente? Toda manifestação causa impacto se ela quer chamar a atenção das autoridades. Mas esse impacto, ele não pode ser um impacto criminoso. Por exemplo, eu quero me manifestar e a minha manifestação tem que agredir alguém em praça pública. Não pode. Sim. Agora, o que o caminhoneiro tem feito no Brasil, tirando a paralisação os imbecis que queimam pneu, estão fazendo realmente arruaça, que não é a regra, felizmente não é a regra, eles estão parando de trabalhar e deixando o caminhão encostado com um espaço para passar
veículo de passeio, ambulância e ônibus intermunicipal. O maior problema dessas manifestações era proibir as pessoas de irem e virem. Exato. Então, assim, as pessoas, quando isso está ok... Agora, uma manifestação do MTST, do MST, é para ocupar o espaço público para que ninguém possa ocupar mesmo. Então não tem meio termo. Você não pode entrar, no último que teve na Paulista, você não podia entrar para... eu vou entrar, tem horário para trabalhar. Foda-se. Não pode, está ocupado, está dominado. Segundo, eles fazem isso para qualquer motivo. Eu vou desligar, porque senão eu não vou ter condição de falar. Agora, nesse caso do caminhoneiro, o que aconteceu? Nós tivemos algo inédito no Brasil. É por isso que é difícil falar, né, que eles não têm razão. O que aconteceu na eleição? O Lula ganhou, ok, mas não é só isso. O Lula poderia ter ganhado ou perdido. O problema é que no processo eleitoral a gente teve afrontas descaradas à democracia brasileira. Isso é inegável. Aí você olha o STF. Uma hora não pode prender antes do trânsito julgado. Depois pode. Depois, quando chega a vez do Lula, não pode mais. Primeiro, é o mesmo texto, é a mesma Constituição, desde 88, é um artigo que não foi mexido. 88, 30, menos de 40 anos é o mesmo texto. Como é que pode, não pode, pode de novo e não pode mais uma vez? Como que o texto é o mesmo, a interpretação o texto é o mesmo, né? A realidade e muda é a pelas mesma. mesmas pessoas que interpretaram. Exatamente. Né? Nesse último caso foram as mesmas pessoas. Esse é um exemplo. Depois um outro exemplo. Em 2009 o STF revogou, né, ele falou que a lei de imprensa, que era de 67, não foi recepcionada totalmente pela Constituição. Que a Constituição, ela garante a liberdade de expressão, ela não modula, qualquer tipo de modulação tem que ser feita pelo Congresso Nacional, de acordo com a Constituição, e quem faz uma modulação é só o Congresso, porque o Judiciário não pode criar regras. Bom, esse problema está aí desde 2009. 2009 derrubaram a lei. Não pode ter. E o que a lei de imprensa falava antes? Ela punha regras para responsabilizar a imprensa. Ela fala, se falar mal de autoridade, tem que pagar tanto. Que é absurdo, né? Aí derrubou em 2013, 13 anos depois, o número é muito engraçado, né? Muito cabalístico e muito... É uma coincidência muito grande. Chega na época da eleição... E veja, a fake news nós estamos discutindo no Brasil já faz 5 anos. Não é um assunto de agora. Começou a eleição agora, o que eu vou fazer com a fake news? Sim, sim. Isso já podia estar decidido lá atrás. Mas o Congresso não fez nada. Aí chega nesta eleição, o que faz? O mesmo ministro, que foi o caso da Carmen Lúcia, que derrubou a lei de imprensa falando que o cala-boca já morreu, nessa falou, olha, o cala-boca já morreu, mas deixa ele falar um pouquinho. Porque se nada daquela lei era recepcionado, o que foi montado no TSE, que foi a verdadeira comissão da verdade, chegou a denúncia, não vou nem citar, já vou mandar, já tomei a decisão. Além de você ferir o devido processo legal, que aí feriu o processo legal, acabou com o Estado de Direito, acabou a democracia. Se eles podem passar por cima da Constituição, já era. Né? Aí então volta agora esses dispositivinhos lá da lei de 67 que eu derrubei há 13 anos atrás. E o povo assistindo isso. Eles fazendo isso à luz do dia, debaixo de um poste ligado. Sem corar. Terceiro ponto. A lei eleitoral fala que o TSE só pode fazer resolução sobre as eleições regulamentando regras feitas pelo Congresso. Porque o Congresso só pode fazer regra até 1 ano antes. Se ele fizer um dia a menos que 1 ano antes, para valer na próxima eleição, não vale, é inconstitucional. E as resoluções, que não criam regras, só regulamentam as regras, elas podem ser feitas até o dia 5 de março. E a última grande resolução que deu poderes ao TSE foi da 2ª semana de outubro.
E o povo vendo isso. Antigamente, eu não sei se isso acontecia, mas não tinha isto aqui. O povo não ficava sabendo. Sim, Fez, aconteceu. Para você saber de um processo contra um candidato, de uma coligação de outra, você tinha que ser advogado. Você ia lá no fórum, apresentava a carteira do OAB e tem processo ainda que se você não fosse o advogado do caso, você não via. Hoje todo mundo vê tudo a qualquer hora. Pode crer. Então eles fizeram esses 3 movimentos Como insanos. que eles têm coragem? Como que eles podem, eles sabem que eles vão... Eu faço a mesma pergunta. Como que eles nada têm coragem? acontece? Por que o Senado fica vendo, eles desrespeitando a Constituição e fica... Esse é o segundo ponto. Tinha alguém no Senado trabalhando enquanto o TSE estava fazendo isso? Não, estava todo mundo fora fazendo campanha. Pode crer. Pode crer. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.